Olá, alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Vanessa André, sou professora de Processo Civil e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos falando sobre tutelas provisórias e agora a gente vai estudar do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ou seja, antecedendo a qualquer processo. O artigo 303, ele traz aí que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial ela vai poder limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e mais, a indicação do pedido de tutela final com a exposição da lide, direito em que se busca realizar e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E aí, gente, a gente está querendo falar o quê? Que se a urgência for tamanha, o autor ele não vai precisar elaborar, confeccionar toda uma petição inicial, que nós sabemos que aí a petição inicial ela cumpre alguns requisitos do 319 e nós temos muitas vezes que juntar documentos, né? Demora um tempo, leva um tempo para ser confeccionada essa petição inicial. Logo, o autor ele vai fazer o quê? Uma petição apenas com o pedido dessa tutela antecipada, ok? Por quê? Porque ele vai ter aí um prazo, tá bom? Nesse artigo aqui, ele está querendo dizer também o quê? Que o autor ele tem que indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Então, no valor da causa, até para recolhimento de custas, o autor ele não vai levar só em consideração o pedido que ele está fazendo de tutela antecipada, não. Ele vai levar em consideração o pedido que ele está fazendo a título de tutela antecipada, requerido em caráter antecedente, mas ele também vai embutir nesse valor da causa o pedido final, tá? Então, ele vai fazer a somatória e ali vai estar o valor da causa. Continuando, porque o parágrafo 1º diz que, concedida a tutela antecipada no que se refere o caput deste artigo, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido final em 15 dias, ou em prazo maior que o juiz fixar. Então, gente, via de regra, o juiz vai fixar um prazo aí de 15 dias. Ele pode fixar um prazo maior, dependendo aí das determinações, tudo depende do caso concreto. Mas a gente vai fixar esse prazo, 15 dias. O que o autor vai fazer nesse prazo? Ele vai complementar a sua petição inicial. Ele vai apenas complementar, ok? Aí sim, ele vai juntar aí, colocar todos os fundamentos, os documentos, a confirmação do pedido, ele vai confirmar, ele vai requerer aí até a confirmação dessa tutela, tudo isso nesse prazo de 15 dias. O inciso 2, gente, ele vem trazer aí que o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334. E o artigo 334, ele diz que, uma vez preenchida os requisitos da petição inicial, o juiz ele vai determinar o quê? Uma audiência de conciliação e mediação entre as partes, ok? Para tentar aí de forma diversa resolver a lide. Isso é o artigo 334, ok? Continuando, por quê? O inciso 3 diz que, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será na forma do artigo 335, que segue aí o procedimento comum, 15 dias para contestar, caso não haja ali no inciso 2, na previsão do inciso 2, uma autocomposição entre as partes. O parágrafo 2º diz que, não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1, do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito, ou seja, o réu nem será citado, é como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque o autor, ele tem a obrigação de complementar, de aditar a inicial dele, ok? Com todos os documentos, tudo certinho. Por quê? Porque a gente está falando de uma tutela antecipada que foi concedida em caráter antecedente. Logo, ele não confeccionou uma petição inicial, mas ele precisa aditar, ele precisa deixar a petição inicial dele cumprindo todos os requisitos de uma petição inicial. Se ele não fizer isso, é caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Continuando, porque o parágrafo 3º, ele diz que o aditamento a que se refere o inciso 1º, o inciso 1 do parágrafo 1º, desse artigo, dar-se-á nos mesmos autos. É aquilo que a gente estava falando, tudo nos mesmos autos. Vai só aditar
a petição inicial. E não vai ter incidência de novas custas, porque o parágrafo 4º que a gente colocou lá, abaixo do caput desse artigo 303, ele já dizia o quê? Que o autor ele vai recolher as custas, levando em consideração tanto o pedido de tutela quanto o pedido final, né? Então, esse vai ser o valor das custas que o autor recolherá. O parágrafo 5º, ele diz que o autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se dos benefícios previstos no caput desse artigo. Então, se a gente volta para o caput, ele vai dizer que ele quer essa tutela antes mesmo da confecção da petição inicial, ok? E aí ele vai ter que fundamentar o direito dele para requerer essa tutela antecedente. Continuando, gente, porque o parágrafo 6º, ele diz que caso entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada, então o órgão jurisdicional, o juiz, ele vai determinar o quê? A emenda da petição inicial. E o prazo aí, gente, 5 dias, sob pena de indeferimento. E o processo será extinto, se ele for indeferido, sem a resolução do mérito. Mas, vamos lá. Se for concedida essa tutela, o juiz pede para aditar a inicial. E quando a gente fala de aditar, a gente fala de complementar a petição inicial. Mas, se for indeferido, ele pode continuar, sim, nesse processo, esse mesmo processo. Só que agora, ele está sendo chamado para emendar a petição inicial. E, quando a gente fala de emenda à petição inicial, é o juiz que está requerendo o quê? Que ele emende, que ele complemente de outra forma. É diferente de aditar, ok? O artigo 304, ele diz aí que a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, se dela não for interposto o respectivo recurso, qual seja, gente, agravo de instrumento, 1015 do CPC, vai acontecer o seguinte, no parágrafo 1º ele diz que o processo será extinto, ok? Então, vamos supor, autor entrou com a ação, foi concedida a tutela, o réu foi citado, e ele não interpôs recurso, tá bom? O que acontece? O processo será extinto. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de reaver, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, nos termos do caput. Então, gente, aqui a gente está falando que a tutela estabilizou. Por quê? Porque contra essa concessão não houve recurso. Então, o réu não se mexeu, ele ficou inerte. Então, essa tutela que foi requerida, ela se estabilizou. Porém, qualquer uma das partes, ela vai poder demandar contra a outra para ver aí o seu direito reformado ou invalidado ou rever essa tutela aí que foi concedida e foi estabilizada, tá? O parágrafo 3º, ele diz assim, que a tutela antecipada, ela vai conservar os seus efeitos, enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que se trata o parágrafo 2º. Então, vamos lá. Se qualquer das partes pode demandar contra a outra para rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada que foi estabilizada, certo? Nos termos do caput, a gente está querendo dizer assim, ó, o autor entrou, não houve interposição de recurso por parte do réu, estabilizou a tutela. E aí o réu, ele quer agora o quê? Rever, ou então ele quer reformar ou invalidar. Ele ingressa com a ação competente para rever, reformar ou invalidar aquela tutela que se estabilizou, ok? Mas, enquanto essa ação não for julgada, os efeitos da tutela continuam válidos, ok? E o parágrafo 4º, ele quer dizer que qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida e ainda, para instruir a petição inicial da ação que se refere, o parágrafo 2º, prevento o juiz em que a tutela antecipada foi concedida. Então, qualquer das partes pode requerer o desarquivamento, ok? Tem um prazo, aí a gente vai ver o prazo que está no parágrafo 5º, que são de 2 anos, mas qualquer das partes pode requerer esse desarquivamento. Para quê? Para instruir a sua petição inicial que vai querer rever, modificar ou anular aí essa tutela que foi concedida e estabilizada. Prevento o juiz, o que isso quer dizer, gente? Que aquele juiz que concedeu, ele tornou-se prevento, ou seja, qualquer
a ação referente a essa tutela que ele concedeu deve vir para ele. Ele será o juiz competente para poder estar reavaliando aí essa tutela concedida, ok? O parágrafo 5º diz que o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada prevista no parágrafo 2º deste artigo extingue-se após 2 anos, contados de quando? Ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. Então, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, as partes tomaram ciência, daquela data começa a contar o prazo decadencial de 2 anos, para poder, aí qualquer das partes, rever, anular ou invalidar aí, reformar essa tutela que foi concedida. O parágrafo 6º, ele diz que a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, e essa é a diferença entre a estabilização da tutela e a coisa julgada. Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Então, não é que a estabilidade da tutela estabilizou, fez coisa julgada, não. Mas, enquanto não tiver uma ação que vai afastar essa decisão, ou seja, uma ação que vai rever, ou que vai modificar, ou que reformar ou invalidar essa decisão, essa tutela vai continuar fazendo os seus efeitos e surtindo seus efeitos perene, ok? Lembrando do prazo de 2 anos, claro. E o artigo 305, ele vem dizer aí que a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e o seu fundamento, ainda a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, aqui a gente está falando da probabilidade do direito e aqui a gente está falando o quê? Que são os requisitos para a formulação aí dessa petição inicial, né, em caráter cautelar em caráter antecedente. Ela vai indicar aí a lide e o seu fundamento ainda, ela vai fazer uma exposição resumida do direito que se objetiva assegurar, o perigo que essa demora vai trazer. E quando a gente está falando aí de tutela cautelar, né, em caráter antecedente, a gente está requerendo o quê? Que o resultado final do processo seja resguardado, ok? Continuando, porque o parágrafo único diz: caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. E aí a gente está falando do quê? Da fungibilidade. Então, a parte, o autor, ele entrou com o quê? Com pedido de tutela cautelar antecedente, uma tutela provisória cautelar antecedente, mas o juiz observou que não é o caso de cautelar, que na verdade ele não quer resguardar o resultado final do processo, na verdade ele quer antecipar os efeitos dessa sentença, trazendo os efeitos dessa sentença para o começo. Então o juiz, ele simplesmente vai aplicar aí a fungibilidade e vai dar andamento conforme disposto no artigo 303, que trata justamente sobre a tutela antecipada. Continuando, porque o artigo 306, ele diz que o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Então, o réu, ele vai se manifestar acerca do pedido dessa tutela cautelar, ok? E o seu prazo para se manifestar, gente, ele vai ser citado e o prazo dele é de 5 dias para contestar o pedido, ok? Não são aqueles 15 dias do procedimento comum do 335, tá? Atenção aí. 307 diz que, não sendo contestado esse pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias, tá bom? E o parágrafo único diz que, contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Então, réu não contestou, vai ocorrer aí os efeitos da revelia. Por quê? Porque vai se presumir que que é verdade tudo aquilo que o autor alegou na sua pretensão inicial. O réu não contestou, logo o juiz, ele vai julgar, vai decidir em 5 dias, ok? E o processo pode continuar. Contestado, vamos observar as regrinhas do procedimento comum, ok? Efetivada a tutela cautelar,
o pedido principal pode ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Então, o juiz concedeu essa tutela cautelar. O autor, ele tem 30 dias para formular o seu pedido. E atenção nesse prazo aí, que é diferente da antecedente, ok? Da antecipada. Caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido da tutela cautelar, não dependendo do aditamento de novas custas processuais. Por quê? Porque já foi recolhido. Então, quando ele for aditar essa inicial dele, porque o pedido dele foi concedido ali, a cautelar foi concedida, ele não vai precisar recolher novas custas. Por quê, gente? Era antecedente, era um pedido de tutela provisória cautelar antecedente. Logo, ele teve que recolher as custas, ok? Continuando, por quê? O parágrafo 1º diz que o pedido principal pode ser formulado juntamente com o pedido da tutela cautelar. Então, ele vai formular esse pedido juntamente os dois, tanto o pedido principal quanto o pedido da tutela cautelar que ele visava ali resguardar. O parágrafo 2º diz que a causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal. Então, ele pode complementar a causa de pedir? Pode. Quando? Quando ele for aditar aí o pedido formulado, o principal. Quando ele tiver esse prazo de 30 dias, ele pode complementar aí essa causa de pedir. O parágrafo 3º diz que, apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação. Nos termos o quê, gente? Do artigo 334. E o parágrafo 4º diz que, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será na forma do artigo 335, 15 dias para o réu contestar. Ainda, cessa a eficácia segundo o artigo 309 da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Então, ele tem esse prazo de 30 dias para deduzir o pedido principal. Se ele não o fizer, e se não for efetivada, se por algum motivo essa tutela que foi concedida não puder ser efetivada no prazo de 30 dias, também vai cessar a eficácia. O juiz concedeu, o autor levou, porém, essa tutela ela não pode, ela não tem a sua eficácia, ela não vai conseguir ser efetivada. Logo, cessa-se essa eficácia. O inciso 3, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Ou seja, o autor até conseguiu a concessão da tutela cautelar, ok? Só que o juiz julgou improcedente. Se é improcedente, a tutela cai também junto com a improcedência do pedido, ok? O parágrafo único diz que, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar pedido, salvo sob novo fundamento. Ou seja, ainda que esse novo fundamento que a parte vai querer renovar esse pedido tenha acontecido na mesma época do pedido anterior, ele tem que ser novo, ok? Ele não pode ter sido alegado no pedido anterior, tá? É isso que quer dizer esse parágrafo único. Ele só vai poder fazer novamente esse pedido de tutela cautelar antecedente se, na verdade, esse fato não tiver sido alegado na que foi, por algum motivo, cessada, ok? Ainda, o artigo 310 diz que o indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento deste. O que isso quer dizer, gente? Salvo se o indeferimento for reconhecimento de causa de decadência ou prescrição, decaiu o direito ou prescreveu a pretensão, esse pedido, ainda que não tenha sido concedido ou que tenha sido indeferido, o processo continua. Tá? Então, pode ser que lá, ao final, essa demanda seja julgada procedente para o autor, ok? E isso não vai obstar que, então, o juiz conheça do pedido do autor, do mérito do pedido do autor, ok? Apenas foi indeferido o quê? A tutela cautelar, o pedido de tutela cautelar. E, para finalizar, o artigo 311, a gente vai estudar a tutela de evidência. Gente, quando a gente fala de tutela de evidência, algo que está evidente. Então, essa tutela de evidência, ela será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então, eu não preciso dos dois requisitos da tutela de urgência. Lembra? Tutela de urgência, periculum in mora, fumus bonus iuris, ok? Aqui não preciso, por quê? Porque o juiz, de alguma forma, sabe que está evidente o direito do autor. Quando, gente? Inciso 1, ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ou seja, gente, ou o autor, o réu está se valendo e sempre em caráter incidental, tá? Aqui não tem caráter antecedente.
ou o autor está se valendo aí, está abusando do seu direito de defesa, né? Está protelando ainda, né? Está demorando, está causando demora ao resultado do processo, a parte pode requerer, fundada sempre em provas que evidenciem o seu direito, a tutela de evidência, sempre em caráter incidental. Inciso 2, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então, aqui a lei quis trazer aí essa contemplação às teses, né, em casos de julgamento repetitivo ou súmula vinculante e ainda, né, a parte documentalmente ela já consegue fazer a prova do seu direito. E o parágrafo único diz que nas hipóteses desses incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Inciso 3, se tratar de pedido repersecutório, ou seja, é um bem, já é aquilo ali, já é um direito da parte, né? Fundado em prova documental, adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Gente, aqui está versando sobre a ação de depósito específica. Então, a parte já tem, então trata-se de pedido repersecutório, então a parte já tem aquele direito. A gente sabe que o Brasil aderiu aí ao Pacto de San José da Costa Rica, né? Então não existe mais a prisão do depositário infiel, gente. Mas, se por exemplo, a parte tem um bem que está com o depositário, ele não quer entregar, ela pode pedir aqui a tutela de evidência, claro, valendo-se aí do seu contrato aí que fez com quem ia ficar com esse bem, né? O seu contrato de depósito. E será decretada a ordem de entrega de objeto desse objeto custodiado, sob pena do que, gente? Imposição de multa. Inciso 5, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova, capaz de gerar dúvida razoável. Aqui, gente, a gente está falando o quê? O juiz percebeu que a defesa do réu será rasa, não tem como o réu se defender, é algo tão evidente que qualquer defesa do réu será rasa, não tem como ele fazer prova inversa. Então, é o caso em que será concedida aí essa tutela de evidência. Lembrando que essa hipótese do inciso 3, o juiz também poderá conceder liminarmente, quando a gente está falando da ação de depósito. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima.